Meus irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Hoje é o dia em que nós celebramos a vitória de Jesus, a ressurreição, e é bom podermos fazê-lo juntos, de forma presencial, apesar das limitações que nos acompanham. E vamos iniciar o nosso tempo em oração individual, cada um de nós buscando a face do Senhor, em oração silenciosa, enquanto ouvimos o nosso prelúdio instrumental. Que a graça e a paz do Senhor que nos ouve, que atende às nossas orações, que está conosco e nos ampara, possa estar com cada um de nós. É sempre motivo de louvor quando nós recordamos que o nosso Deus, sendo um Deus grandioso, sendo o Deus Criador dos céus e da terra, sendo um Deus que tem todo o poder, sendo um Deus exaltado e santo, que está acima de tudo aquilo que é a sua criação, está também ao mesmo tempo disponível e pronto para nos abençoar, nos auxiliar e ouvir as nossas orações. E por isso é bom nós começarmos este tempo de culto lendo a palavra do Senhor e dando ao Senhor a honra devida ao seu nome. E nós vamos fazê-lo de pé, lendo de forma responsiva o texto que encontramos em Salmos 145, Efésios e também Apocalipse. E vamos ler conforme está projetado, de forma a lermos responsivamente, e diz assim: Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade.
Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Amém? Digno é o Cordeiro, aquele que morreu, aquele que tem o direito de abrir os selos. Temos andado a estudar Apocalipse e temos percebido isto um bocadinho melhor. Aquele que tem autoridade para fazer com que aquilo que está previsto, aquilo que é profético, de facto aconteça. Digno é Ele de receber a nossa adoração. E nós estamos aqui na Sua presença porque nós sabemos que Ele está connosco e queremos lhe prestar o nosso culto. Então vamos adorar ao Senhor, louvando, sabendo que Ele está aqui e é para Ele que nós cantamos nesta hora. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora era apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Bem-vindos, irmãos, à casa do Senhor. Os irmãos já chegaram? Estão cá? É verdade? É porque assim, eu sei que estamos a cantar com máscara, mas a impressão que eu tive foi que os irmãos ainda não chegaram. Estamos assim, a mente, não é? Muita coisa, atrasados ou não, estava a chover, chega, não chega, entra, não entra, encontra o sítio certo para sentar ou não, porque isto agora tem lugar marcado e parece que ainda não chegamos. Foi a sensação que eu tive. Nós começamos, irmãos, lendo, não lemos qualquer coisa, irmãos, nós lemos a adoração que é prestada ao Senhor no céu. Lá Ele é exaltado. Lá as multidões e aqueles seres especiais se prostram e dizem: digno é o Cordeiro de receber honra e glória e louvor e ações de graças. Os irmãos acham que diante desta adoração toda que Ele recebe lá, Ele precisa da nossa? Mas Ele a pede. E nós viemos aqui para prestar este culto. E Ele está aqui para recebê-lo. Mas eu sei, irmãos, é natural, é humano. Então, eu vou dar aos irmãos a oportunidade de recuperar. Vamos centrar, vamos focar. Nós estamos aqui na presença do Senhor. Os irmãos não estão a cantar para o pastor, não é preciso. O Senhor está aqui conosco. É para Ele que nós estamos a cantar. Nós estamos a dizer: eu existo só para te adorar. Nós não podemos cantar isso a pensar se o carro ficou na chuva, se a seguir eu vou conseguir apanhar o transporte, o que é que eu vou almoçar. Não dá. Então vamos chegar aqui, vamos lembrar o que viemos aqui fazer e vamos exaltar o nome do Senhor. Nós estamos na Sua presença, é o que nós cantamos. Eu tenho certeza que agora os irmãos vão cantar melhor, porque Ele merece a nossa adoração.
contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Agora os irmãos chegaram. Este Senhor é um Senhor que é o motivo da nossa reunião. Nós nos juntamos por muitas coisas. As pessoas se juntam pelos motivos mais dignos e, infelizmente, menos dignos. Não há nenhum mais digno do que este, que é nos reunirmos para exaltar o nome daquele que merece toda a adoração e todo o louvor. Viemos aqui por gratidão, viemos aqui com ações de graças, viemos aqui porque nós temos o que dizer, porque nós experimentamos as suas bênçãos e nós queremos dizer que Ele é digno. Nós queremos engrandecê-lo de alguma maneira dentro das nossas limitações, declarando que Ele é o Deus da nossa salvação, a nossa rocha, a nossa segurança, e por isso nós dizemos Aleluia! E é isso que nós vamos cantar ao Senhor agora.
Deus, obrigada por podermos estar aqui, Senhor. Obrigada porque, mesmo no tempo de pandemia, Tu nos permites louvar o Teu nome, Senhor. Senhor, que nós possamos estar de corações abertos agora para a mensagem, Senhor. Que possamos viver aquilo que aprendemos aqui, Senhor. Que possamos ser luz no mundo, Senhor. Que possamos falar dos outros da nossa fé, para que mais pessoas, Senhor, venham a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Era bom que nós agora pudéssemos nos abraçar, mas não podemos. Diz a DGS que não convém para não haver contágio. Mas podemos reconhecer quem está à nossa volta, olhar, ver os irmãos, saudá-los, dizer que estamos contentes porque estão aqui. E esta é uma satisfação que temos de poder estar presencialmente juntos. Os irmãos podem sentar-se. Às vezes nós tínhamos o hábito de ler os lábios, não é? Agora não dá mais para ler lábios. Eu acho que nós estamos começando a aprender a ler olhos. Os irmãos já viram que nós conseguimos perceber pelos olhos das pessoas se elas estão, não é? Estão a sorrir ou não, etc. Os olhos, a gente começa a aprender a ler os olhos. Enfim, temos que ser expressivos de uma outra maneira. E isto é bom, é bom. A vida da igreja é feita de muitas situações e é bom que nós lembremos, pelo menos daquelas que estão, digamos, mais presentes, estejamos em oração. Neste momento deveria estar aqui, tudo foi preparado para que assim fosse. O nosso seminarista, o irmão Ricardo Monteiro, era ele que tinha a mensagem preparada, o culto foi preparado, a ordem de culto foi preparada de acordo com aquilo que era a sua escolha, mas a irmã Diana tinha, durante esta semana, desenvolveu alguns sintomas que podiam ser compatíveis com Covid. Ela foi testada, mas só na sexta-feira, e até ontem à noite ainda não havia nenhuma resposta, não havíamos o resultado do teste, e não era muito conveniente a presença enquanto não houvesse a resposta. Por outro lado, ele também começou, o irmão Ricardo, a ter alguns sintomas, de maneira que entendemos que era melhor que eles se preservassem, e também à comunidade, porque pensando que não é, existe sempre o risco, e este é o cuidado que nós temos transmitido. A informação, irmãos, e isto tem que ser repetido agora, porque quando nós voltamos ao culto presencial, o fim de maio, nós estávamos entrando na época boa, não é? De solzinho, de calorzinho, tempo. Agora estamos entrando na época contrária. Então é bom lembrar, se o irmão desenvolver sintomatologia, sobretudo se tiver febre e dificuldade respiratória, evidentemente que tem que entrar em contato com a saúde 24, mas se o irmão desenvolver sintomas próximo da hora de vir ao culto, mesmo que tenha guardado o seu lugar, registado o seu lugar, é prudente que não venha, não é? Nós não sabemos o que é que está a acontecer. Se for o caso, o irmão pode eventualmente entrar em contato com a irmã Rebeca. Nós temos sempre algumas pessoas que estão em lista de espera, digamos assim, por causa do espaço apertado. Então, se o irmão eventualmente descobre, sexta-feira, sábado de manhã, olha, é melhor eu não ir porque eu estou aqui com sintomas, estou aqui a pingar, estou a espirrar, estou a tossir, é melhor não ir. Avisa a irmã Rebeca, porque assim a gente pode eventualmente chamar quem está na lista de espera. Vamos ter que agir assim agora durante o inverno. Os irmãos acompanharam a situação e que tem sido peso nos nossos corações da família do pastor Sérgio, depois de ter perdido o seu filho mais velho, a sua esposa, faleceu o seu filho mais novo. Já faz algum tempo, mas demorou todo este tempo para o processo, para que o corpo fosse trazido de Angola. Agora chegou num fim de semana prolongado, porque segunda-feira é feriado. O corpo só vai estar disponível na terça-feira e ele vai então seguir por uma questão de logística para a Igreja Batista do Cacém, porque é perto do cemitério onde ele vai ser enterrado. O culto será feito então ali naquela igreja, há espaço para cerca de 60 a 70 pessoas. Eu sei que vai ser meio da tarde de um dia de semana de trabalho, 2h30. Provavelmente a grande maioria não tem disponibilidade, mas se algum irmão puder estar ali para prestar solidariedade, sobretudo, não é? Para prestar o consolo espiritual ao nosso pastor Sérgio, então 2h30 na igreja do Cacém, na terça-feira. A vida da igreja é esta, irmãos, ela é feita de despedidas e é feita de boas-vindas, não é? Há tristeza e há alegria. E no dia 1, às 11h30, eu passei a uma nova categoria. Os irmãos não estão a ver bem daí, mas aqui há mais um risquinho, não é? Passei a categoria de avô. Nasceu o Jonatas. A Priscila foi muito corajosa, portou-se muito bem, sozinha, porque o Gabriel não pôde estar com ela. Os irmãos sabem que nesta altura os pais não podem assistir ao parto, que não deixa de ser um bocadinho triste,
mas nós damos graças a Deus pela chegada do Jonatas, bem, saudável, sem nenhum problema. Ontem já voltaram para casa e isso tudo são motivos para nós estarmos na presença do Senhor, pedindo e agradecendo, como normalmente acontece na vida da igreja. E é o que vamos fazer agora novamente, abaixando a cabeça, fechando os nossos olhos. Senhor, nós te louvamos porque Tu és um Deus que nos acompanha em cada circunstância da vida. E nesta hora nós pedimos a Tua bênção, o Teu consolo, mais uma vez para o pastor Sérgio. Sabemos o quanto tem sido difícil este tempo. E nós rogamos, Senhor, aquela força que vem de Ti, que nós nem sabemos como, mas sabemos que é possível, porque o Teu Espírito nos capacita. Fortalece-o, Senhor, para este momento e prepara-o para mais esta despedida tão difícil. Pedimos a Tua bênção de saúde para a Diana e o Ricardo, que eles possam recuperar bem, possamos ter a satisfação de saber que o teste foi negativo, mas seja como for, Senhor, que Tu estejas com eles, dando-lhes a saúde de volta. E obrigado, Senhor, pela chegada do Jonatas. Obrigado porque Tu estiveste com a Priscila. Obrigado, Senhor, porque ele nasceu saudável. Nós louvamos o Teu nome, porque no ano em que se fala tanto em morte, nós podemos celebrar a vida. E nós Te agradecemos isto. Tudo em nome de Jesus. Amém. Eu sei que ir buscar lenha já não é propriamente uma prática habitual. Não sei se algum irmão aqui já alguma vez foi buscar lenha. Ainda há lugares do mundo onde a gente precisa fazer isso, não é? E lembro-me de uma ocasião em que nós, lá na Guiné, estávamos a ir buscar lenha e precisávamos de uma certa quantidade. Eu estava com alguns irmãos da terra, então entramos no mato, fomos lá para dentro, onde havia onde cortar os paus para poder ter a lenha e poder voltar, e depois que tínhamos uma quantidade significativa, éramos 3 pessoas, começamos a trazer a lenha do mato até à estrada onde estava o carro, a pick-up, para nós carregarmos a lenha e podermos trazer. A primeira vez, e era bastante coisa para carregar, a primeira vez eu vim atrás, não é, do irmão Adulai, porque estávamos no meio do mato e o mato é todo parecido, para quem não conhece mato é tudo igual, não é? Eu vim atrás do Adulai sem nenhum problema, cheguei até ao carro, coloquei, depois voltei para lá atrás dele, segunda vez eu vim novamente atrás dele, cheguei até a terceira vez, ele andou um bocadinho mais depressa, eu fiquei um pouco mais para trás, mas eu pensei assim, não, já fui 2 vezes, estou à vontade, não há problema absolutamente nenhum, eu sei exatamente para onde é que eu vou. Eu peguei na lenha e fui exatamente na direção certa. E de repente, irmãos, acho que em 1 minuto ou 2, eu estava perdido. Eu não sabia onde estava. Comecei a olhar à volta e comecei a ouvir a voz deles. E a voz deles estava um bocadinho distante. E eu disse, é melhor eu parar agora. Quanto mais eu andar, mais perdido estou. Não estou acostumado a andar no mato, não sei andar aqui, vou ficar perdido. E tive que realmente começar a gritar ali no meio do mato, pessoal, estou aqui, estou perdido, não sei onde estou. E tive que esperar que um deles viesse ter comigo, a aguentar a cara muito séria, não é? Para não rir do missionário que tinha-se perdido no meio do mato, para depois poderem me guiar novamente. Esta foi uma experiência interessante, irmãos, de entender a necessidade de um líder, a necessidade de alguém que vá à frente, de alguém que possa servir de padrão, de alguém que nós possamos olhar e dizer, ok, é aquela pessoa que eu tenho que seguir, porque se eu seguir esta pessoa, eu não vou ficar perdido. E isto nos leva a um texto da Palavra do Senhor que eu quero convidar os irmãos a abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10. O Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a circular, também o mais pequenino, no capítulo 10 já se aproxima do fim e está a descrever a viagem de Jesus para Jerusalém a fim de ser crucificado. E diz assim, Marcos 10, verso 32. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante de seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Iam de caminho, subindo para Jerusalém,
e Jesus ia à frente. Pai, nós te agradecemos a Tua palavra nesta hora e nós pedimos que o Teu Espírito possa usá-la e usar aquilo que é a mensagem para a necessidade de cada um de nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Se o irmão olhar na sua Bíblia com alguma facilidade, porque normalmente as Bíblias estão divididas por títulozinhos, não é? Às vezes ajuda, às vezes não, mas pronto, há aí títulos que podem nos ajudar a perceber o que é que está a acontecer. Esta viagem e este caminho que está a ser percorrido em direção a Jerusalém, neste particular momento, este pequenino momento que é descrito aqui nestes 3 versículos, está entre episódios importantes. O episódio anterior é o episódio do moço rico. Aquele indivíduo muito rico que veio ter com Jesus, que estava muito disposto a segui-lo, queria saber o que precisava fazer. E quando Jesus lhe disse, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me, ele foi embora. E Jesus a seguir falou aos discípulos algo que era completamente contrário ao seu entendimento na época. Para eles os ricos eram os abençoados. E Jesus disse, poucos ricos vão entrar no reino dos céus. E os discípulos ficaram, como? O contrário do que a gente pensava? Na sequência, depois deste episódio que nós vemos aqui, nós vamos encontrar 2 momentos que são significativos. Jesus vai à cidade de Jericó. Ali ele vai encontrar com Zaqueu. Neste texto, em Marcos, nós não encontramos este episódio, ele só é contado em outro lado. Mas logo depois deste momento, 2 discípulos vão chegar junto a ele, Tiago e João, e vão pedir para sentar-se em tronos. Este é o contexto, para os irmãos perceberem o que é que veio antes, o que é que veio depois, o que é que está a acontecer no meio, o que é que Jesus está a dizer e porquê é que é tão importante nós percebermos que Jesus estava à frente. Jesus à frente. O verso 32 tem duas designações de como os discípulos estavam a seguir. Diz assim, eles estavam admirados e apreensivos. Admirados e apreensivos. Os dois verbos vêm no imperfeito, ou seja, era um ato passado, mas contínuo. Ou seja, era uma coisa que já estava a acontecer há algum tempo e continuava a acontecer com os discípulos. Por um lado, eles estavam admirados, maravilhados. Eles estavam surpreendidos das coisas que Jesus fazia. Esta expressão, no seu original, dá a ideia da surpresa pela falta de entendimento. Ou seja, eles viam o que acontecia. Eles viam o que Jesus fazia, mas eles não conseguiam entender muito bem o que estava a acontecer. Eles não conseguiam captar tudo aquilo que Jesus fazia. Não era possível para eles perceberem como é que Jesus realizava o que realizava. Então havia surpresa, havia admiração. E eles já estavam com Jesus há quase 3 anos e ainda estavam surpreendidos daquilo que Jesus fazia. Mas é mais inquietante o termo seguinte, irmãos, porque também ele é muito forte. Diz que eles estavam apreensivos, assustados. O original, irmãos, diz mesmo fobia. A palavra original é phobos, é medo. Eles estavam amedrontados. A fobia é aquele medo que dá vontade de fugir. Andar com Jesus tinha este misto, uma atração enorme porque eles queriam estar perto e, por outro lado, havia santidade. Havia uma presença tão poderosa, havia algumas coisas tão inexplicáveis que, ao mesmo tempo que eles eram atraídos por Jesus, também tinham algum receio. Muitas vezes tenho dito aos irmãos que nós, às vezes, como cristãos, não é? Pensamos, era tão bom poder estar com Jesus. Irmão, Jesus era constrangedor. E ele quebrava tudo aquilo que os discípulos tinham como básico, como tinha acabado de acontecer no episódio anterior. Na mente deles, os ricos é que são os abençoados, são os bem-aventurados, eles são ricos porque Deus gosta deles. E Jesus disse, os ricos, dificilmente vão entrar no reino dos céus. E os discípulos, e agora como é que é? As coisas não são como nós esperávamos. E estes discípulos que estão com receio do que pode acontecer com Jesus em Jerusalém. E Jesus parece que ainda vai lhes dar mais razão para ter receio com a palavra que vai lhes dizer, porque ele os chama aos lados e diz mais uma vez, olha, estou indo para Jerusalém, é importante que vocês saibam isto já, está bem? Vocês são os meus discípulos, são os que estão mais próximos de mim, a coisa não vai correr bem. Não vai correr bem. Eu vou ser entregue nas mãos das autoridades e eles vão fazer o que quiserem comigo, vão me condenar à morte, vão escarnecer de mim, vão me açoitar e vão me matar. Mas olha, no 3º dia eu vou ressuscitar. Irmãos, parece tão claro, não é? E mesmo assim eles ouviram
mas não escutaram. Ou escutaram, mas não ouviram. Não perceberam o que Jesus estava a dizer. E Jesus ia à frente. Jesus ia à frente, irmãos. E ele ia à frente essencialmente porque o seu entendimento era um entendimento totalmente à frente daquilo que era o entendimento dos discípulos. Por isso ele ia à frente. O líder tem que entender mais, tem que saber o caminho, tem que saber porquê estamos no caminho, tem que dizer como é que nós vamos fazer, e é por isso que Jesus ia à frente, porque o seu entendimento era totalmente superior ao entendimento dos discípulos. Entendimento do quê? Entendimento da salvação. Jesus sabia que a salvação dependia de um ato de sacrifício que ele tinha vindo fazer. Ele sabia que era a graça de Deus que ia fazer com que isto acontecesse. E os discípulos ainda confundiam a graça de Deus com bênçãos materiais. Daí que o moço rico, na cabeça deles, estava salvo. E Jesus disse aí não vai entrar, porque é muito difícil os ricos entrarem. E logo a seguir, quando eles chegam a Jericó, eles vão encontrar com Zaqueu. E na cabeça deles, Zaqueu está perdido. Não há nenhuma hipótese. É um publicano, é um pecador, é um traidor da pátria. E antes do episódio terminar, Jesus vai dizer, salvação entrou nesta casa. E os discípulos ficavam... O entendimento de Jesus era muito à frente no que dizia respeito à interpretação verdadeira do que era a salvação. Jesus sabia que na cabeça dos discípulos ainda havia uma mentalidade religiosa ligada às obras, ao esforço pessoal. Irmãos, como é difícil nós nos libertarmos disso. É muito difícil, irmãos. O irmão já fez jejum alguma vez? Não precisamos responder. Se o irmão já fez jejum, certamente já sabe o que eu vou dizer agora, porque o que acontece quando nós fazemos jejum? Ele é necessário, ele é valioso, é uma disciplina espiritual ensinada na Palavra de Deus. E sabe o que acontece quando a gente jejua? Ficamos como os fariseus, orgulhosos. Mas eu jejuei. E quem mais é que jejuou na igreja esta semana? Você veio à reunião de oração ontem? Ontem houve reunião de oração aqui na igreja. Que bom, não é? E graças a Deus houve vários irmãos que vieram. Mas a tentação que acontece quando a gente vem, e atenção irmãos, é para vir, não de forma nenhuma estou a dizer o contrário. Mas a tentação que vem quando a gente vem a uma reunião em que há muito pouca gente, é depois olhar para os outros. Nós somos melhores, não? Nós até vimos a reunião de oração. É o inimigo que trabalha, irmãos. E os discípulos estavam presos a uma mentalidade materialista, de obras. E Jesus estava muito à frente, porque ele sabia que a salvação não dependia destas coisas. Por isso, ele vai adiante dos discípulos. Ele vai adiante, irmãos, porque o seu entendimento do futuro era absoluto e os discípulos não tinham ideia do que ia acontecer. Os discípulos tinham medo do que se podia passar em Jerusalém. No Evangelho de João, quando nós lemos que Jesus toma a decisão de vir para o funeral de Lázaro, e neste processo ele se aproxima de Jerusalém, há uma conversa entre os discípulos e Tomé diz assim aos seus colegas, não é? Normalmente nós não pensamos nesta palavra de Tomé porque nós só gostamos de lembrar do Tomé como o duvidoso. Ele diz aos outros, vamos com ele para morrer também. Foi Tomé que disse isso. Ele sabia que havia um risco muito grande. Jesus tinha a cabeça a prémio. Mas então vamos, os discípulos sabiam, eles tinham medo, eles tinham receio do que ia acontecer, eles não tinham a noção do que ia se passar. Eles viviam a expectativa do Messias, da mentalidade judaica do primeiro século, aquele Messias guerreiro, político, aquele Messias que ia sentar no trono. Alguns dos discípulos podiam ter muito medo, outros tinham grande expectativa. Se Jesus vai dar o golpe, o momento certo para fazê-lo é na Páscoa. Na Páscoa, Jerusalém tornava-se uma das maiores cidades do mundo da época. A cidade de Jerusalém teria, dizem, cerca de 120 mil habitantes, era bastante para aquele tempo, mas quando chegava a época da Páscoa, ela aumentava muitíssimo isto. E não ficaria muito longe de ter a população próxima daquilo que era Roma, a capital do Império. Algumas estimativas dizem que podia se aproximar de quase 1 milhão. Toda a volta de Jerusalém, aquelas cidadezinhas, Belém, Betânia e outras mais, eram ocupadas por gente que vinha, os peregrinos eram muitos. E a ideia era, se ele tem que dar um golpe, é na Páscoa, porque os romanos não têm como controlar. É verdade. O governador romano que ficava em Cesareia, na altura da Páscoa, ia para Jerusalém com soldados, justamente para poder controlar, porque era uma multidão muito grande. E alguns tinham esta expectativa. E como é que sabemos isto?
Porque a sequência do texto diz que Tiago e João vão se aproximar de Jesus e vão pedir, olha, quando tu sentares no teu trono, deixa que a gente sente um à tua direita e outro à tua esquerda. Que cabeça que eles tinham? O que é que eles estavam à espera? 3 anos andando com Jesus. Jesus tinha acabado de dizer a eles, eu vou ser morto. E eles não entendem porque na cabeça deles isto não quer. Jesus via uma cruz. Os discípulos ainda viam um trono. Mas, irmão, Jesus não via só a cruz. Veja o que ele diz aos discípulos. Eu vou ser morto, mas depois de 3 dias ressuscitarei. Jesus estava à frente no seu entendimento, irmãos, porque aquilo que ele sabia que podia acontecer e que ia acontecer era muito mais grandioso. Os discípulos estão à espera de um Messias político que possa restaurar a situação de Israel naquele momento. Jesus veio para restaurar a humanidade inteira. Os discípulos estão à espera de alguém que possa fazer algo diferente para a situação do povo de Israel. Jesus veio para mudar a situação do mundo todo, de todos os povos, de todas as raças, todas as línguas, todas as etnias. Os discípulos estão à espera que Jesus possa trazer uma mudança no reino, na situação de Israel, naquela hora. Jesus veio para mudar a situação da humanidade dali para a frente, em termos de eternidade. Porque passados 2000 anos, nós estamos aqui a celebrar aquilo que Jesus foi fazer. A visão dos discípulos era deste tamanho, apesar de que eles pensavam que era grande. Na cabeça deles era grande. Ele vai chegar em Jerusalém, o povo vai reconhecer, vai ficar entusiasmado porque ele faz muitos milagres e ele vai levantar o povo contra os romanos e vai estabelecer novamente a independência de Israel e ele vai sentar-se num trono e nós vamos ser ministros. Era a visão. Eles achavam que era uma coisa grande. E Jesus via lá na frente. Até você. E eu. Ele via o dia em que milhões no mundo inteiro iriam se reunir para cantar ao seu nome, porque teriam experimentado a salvação e a presença do Espírito Santo. Os discípulos achavam que tinham uma visão grandiosa e a visão deles não era nada comparada com a de Jesus. É por isso que Jesus ia à frente. Jesus sabia da ressurreição, sabia que era muito além daquilo que os discípulos pensavam. O mais que os discípulos conseguiam pensar era a glória em Jerusalém. Jesus via o mundo inteiro sendo alcançado. Via uma mudança em termos de eternidade. O entendimento de Jesus era totalmente diferente dos discípulos e à frente no que dizia respeito ao plano que Deus tinha. A situação para os discípulos era uma coisa imediata, que ia acontecer apenas naquele momento. Jesus via a morte como necessária, mas prévia à ressurreição. E os discípulos ouviam falar em morte e pensavam em fim. Porque para eles não podia haver morte. A morte era derrota. A morte era acabar. Quando Jesus morreu na cruz, eles não ficaram contentes. Eles não celebraram a salvação. Eles não começaram a abraçar-se uns aos outros como quem diz, Ele fez o sacrifício que nós precisávamos, agora nós podemos ter a salvação, agora nós podemos ir para o céu. Não, irmãos, eles ficaram desesperados, deprimidos, escondidos dos judeus, chorando. Nós esperávamos, diziam os discípulos a caminho de Emaús, nós esperávamos. Mas Jesus sabia que a morte não era o fim. Para Deus a morte nunca é o fim, irmãos. A morte é o inimigo, o último inimigo, mas ele já foi derrotado. A morte não foi o fim para Jesus e porque não foi o fim para Jesus, não é o fim para nós. Ainda vivemos numa realidade em que há milhões e milhões e milhões à nossa volta, irmãos, que acham que a morte é o fim, que tentam se agarrar aos pequenos prazeres desta vida, porque são tudo o que têm, não têm nenhuma perspectiva posterior. Mas nós que sabemos que Jesus venceu a morte, e que ao vencer a morte nos deu a vitória sobre a morte, sabemos que a morte não é o fim, irmãos. Pelo contrário, vai ser o começo de algo extraordinário. Vai ser a mudança para uma outra realidade em que nós não vamos mais passar por todas estas dificuldades que aqui temos. O entendimento de Jesus explica a necessidade, de algum modo, da solidão. Ele vai à frente, não é? E esta imagem aqui diz que Jesus ia adiante dos discípulos. Aqui fica clara a noção, irmãos, de que Jesus não está conversando com nenhum deles. Jesus está lá e os discípulos estão aqui. Jesus vai adiante, Jesus vai à frente e os discípulos vão atrás, eles seguem.
Para onde Ele for, nós vamos. Há alguma solidão, porque só Ele entendia estas coisas e os discípulos não tinham entendido. Mas também há coragem e há determinação. Ele sabe o que veio fazer. Irmãos, as histórias, os livros, os filmes, não é? Os romances tolos que são escritos a respeito de Jesus, que o mostram como um indivíduo assim, meio desorientado, que não sabia bem o que queria, não tem nada a ver com o relato histórico, academicamente, mais do que certificado que nós temos na mão de testemunhas oculares de alguém que sabia exatamente quem era e o que tinha vindo fazer. Jesus sempre soube, irmãos, que a cruz estava à sua frente. Ele disse aos discípulos N vezes que era para lá que ele caminhava. E ele caminhou para a cruz sem vacilar um único momento, porque ele sabia que não havia outra alternativa. Quando o Senhor fala aos discípulos, Ele revela o que vai acontecer com absoluta segurança. Vejam, irmãos, Ele fala de forma clara e completa. Ele não usa nenhum tipo de linguagem própria dos oráculos antigos, não é? Aquela mensagem que tem interpretações diferentes. Ele diz especificamente, olha, eu vou ser entregue às autoridades, eles vão me condenar, eles vão fazer isto, eu vou morrer e depois vou ressuscitar ao terceiro dia. Mas é claro, os discípulos só não entenderam porque tinham os olhos fechados, porque espiritualmente não eram capazes de entender aquilo que Jesus estava a falar. Jesus à frente. Irmãos, quando lemos esta passagem, nós percebemos o quanto isto é necessário para as nossas vidas. Ainda há, infelizmente, pessoas que se dizem cristãs e que acham que, de alguma maneira, foram salvas por Jesus. Jesus morreu na cruz para que eles pudessem ter os seus pecados perdoados. Então, tudo o que eles precisam fazer é agradecer a Jesus pela sua salvação, crer nele como Salvador e depois viverem a sua vidinha o melhor que puderem. Heresia. Não é o ensino bíblico. A palavra diz que quando nós reconhecemos e entendemos quem Jesus é, Ele não se torna apenas o nosso Salvador, Ele passa a ser o Senhor das nossas vidas. Tudo o que nós fazemos e vivemos deve ser sob a liderança dEle. Assim como acontece com os discípulos neste episódio, irmãos, Jesus tem que estar adiante na nossa vida. Tem que ser Ele que vai à frente, porque senão vamos ficar perdidos no mato. Jesus tem que ir à frente, irmãos, porque Ele sabe aquilo que muitas vezes nós não sabemos ou não queremos reconhecer. Ele sabe o nosso passado. Ele sabe o nosso passado melhor do que nós. Porque Ele sabe as razões, os motivos que muitas vezes nós não paramos para pensar. Tantas vezes nós reagimos e fazemos as coisas e não as avaliamos corretamente. Ou não paramos para ver, mas porquê que eu agi desta maneira? Porquê que eu falei deste modo? Porquê que eu reagi assim? O Senhor sabe. Ele sabe os porquês que às vezes nos escapam. Mas o Senhor, irmãos, sabe o nosso passado, mas Ele sabe o nosso presente. Ele conhece cada um de nós como nós não nos conhecemos. Ele está por dentro daquilo que se passa nas nossas vidas de forma absoluta. Nós não precisamos de tentar fazer um esforço para que Ele descubra alguma coisa em nós, porque Ele nos olha, Ele não olha à superfície, irmãos. Ele vai muito além, Ele olha para o coração, Ele olha para aquilo que é a verdadeira motivação da vida, Ele olha para aquilo que são os motivos pelos quais nós fazemos as coisas. Ele olha e sabe qual é o propósito pelo qual nós estamos a viver. Ele não se engana com as nossas palavras. Ele não se ilude com os nossos discursos. Porque Ele olha para o coração e Ele sabe o que está lá dentro. Mas também, irmãos, Jesus sabe o nosso futuro. Ele sabe aquilo que vai acontecer e o que vai ser realmente bom. Ele sabe aquilo que pode resultar e que vai dar certo. Ele sabe as lutas que vão vir, as montanhas que vamos ter que atravessar, mas Ele também sabe e pode ver as vitórias e as conquistas que podem acontecer e nós não vemos. A Bíblia nos conta muitas histórias e de vez em quando a Bíblia nos conta histórias completas e quando nos mostra histórias completas nos ajuda exatamente a perceber isto. Porque nós não vivemos histórias completas, nós só vivemos um momentinho da história e naquele momentinho nós não sabemos o que é que vai acontecer. Quando José é vendido pelos seus irmãos para o Egito como escravo, os irmãos acham que ele pode imaginar que algum dia vai ser governador da terra?
Ele nunca esteve no Egito. Ele não sabe falar egípcio. Ele pertence a outra cultura. A vida dele, teoricamente, acabou. Tem 17 anos e a vida terminou. Não há mais nada. Tão triste, não é? Às vezes nós vemos alguns jovens tão jovens e parece que a vida já terminou. A vida acabou. Tem 17 anos, assunto encerrado, foi vendido como escravo, não há mais hipótese. Em casa ele ainda podia, não era? O pai gostava tanto dele, era filho de um homem rico, mas agora vai como escravo para o Egito. Os irmãos acham que depois de tudo o que ele fez e que Deus o abençoou e ele é enganado por aquela mulher e vai parar no calabouço, ele podia imaginar mais uma vez que ele ia chegar a ser governador do Egito? Caramba, injustiça, atrás da injustiça. Agora que eu pensei que a vida estava dando uma melhorada, fui outra vez para trás. Mas, irmãos, o Senhor sabia e colocou as coisas na vida dele, por mais difíceis que fossem, no momento certo. Se ele tivesse continuado como filho de Jacó, o que é que tinha acontecido na altura da grande fome? Não havia comida para ninguém, porque não tinha havido alguém com sabedoria para dizer antecipadamente o que ia acontecer e preparar os celeiros e guardar a comida nos anos de fartura. Se quando chegasse ao Egito ele continuasse na casa de Potifar, os irmãos acham que ele ia encontrar algum dia aquele homem que estava preso e condenado e ia interpretar o sonho dele? Não, era preciso que ele fosse lá para a prisão, era preciso que naquela noite ele estivesse naquele local para que ele pudesse interpretar o sonho daquele homem. Passaram-se 2 anos para que o homem se lembrasse de José. Olha, Faraó, há um fulano lá não sei se ele ainda está vivo, mas se tiver, há um fulano lá no calabouço que interpreta sonhos. Fantástico, ele disse-me exatamente o que ia acontecer. O Senhor sabe o nosso futuro, irmãos. O Senhor sabe o plano de Deus. Ele conhece o panorama inteiro. Enquanto nós, às vezes, fazemos planos para as nossas vidas e, por vezes, nós fazemos planos que achamos ousados. Às vezes, nós achamos que os nossos planos são ousados. Às vezes, nós pensamos como os discípulos, eu vou poder sentar num trono à direita de Jesus. E o plano de Deus, irmãos, é tão maior. É tão maior. E o privilégio que nós podemos de fazer parte deste plano. Tantas decisões são nossas e são tomadas apenas pensando em nós, nos nossos dados pessoais. Quantas decisões definitivas, decisivas, marcantes para a continuidade da vida são tomadas por causa de circunstâncias. E circunstâncias passam. Mas o Senhor não nos dá orientações de acordo com as circunstâncias. Ele conhece o nosso futuro e Ele sabe o plano do Pai para nós. E o plano do Pai, irmãos, é sempre melhor do que o nosso. É muito mais, infinitamente além do que nós podemos pedir ou pensar. Jesus conhece e vê o panorama da eternidade. Os discípulos viam um trono físico em Jerusalém ao lado de Jesus. Jesus disse a eles, vocês vão se sentar em tronos na glória. Há um dos anjos que se prostram diante de Deus. Vocês vão estar sentados em tronos. Irmãos, a grandiosidade daquilo que o Senhor tem para nós é completamente diferente. Ele vai à frente. Ele vai à frente. Isso nos faz lembrar, irmãos, que aonde quer que nós cheguemos, o Senhor já passou lá. Se Jesus ia à frente dos discípulos, significava que todo o lugar onde os discípulos chegavam, Jesus já tinha passado ali. Você sabia que o Senhor já passou, onde você ainda não passou, mas vai passar? Porque Ele vai à sua frente. E se Ele vai à frente, irmãos, então nós olhamos para este e percebemos o que é que nos compete fazer. Jesus ia adiante dos discípulos e estes o seguiam. O seguiam. Siga, irmãos. Ele deve estar à frente nas nossas vidas em tudo. Na vida pessoal, na vida familiar, na vida académica, na vida profissional, na vida sentimental, na vida espiritual. Não corra na frente. Não fique sentado à espera. Siga. Deixe Jesus à frente. Confie, porque quando Ele vai à frente, certamente o caminho e o destino em que nós vamos chegar é aquele que o Senhor tem separado para nós. Muito melhor do que nós poderíamos imaginar. Reina em mim
É o que nós temos que pedir ao Senhor. Tu és Rei, tu governas, tu diriges, e eu quero que tu sejas o meu Rei. Eu quero que sejas tu a dizer o que deve acontecer. Então, o cântico que vamos cantar para terminar este culto é este pedido, é esta oração cantada, animada, alegre, porque isto não é motivo de forma nenhuma de nós baixarmos a cabeça, pelo contrário, é de nós reconhecermos que temos um Rei e este Rei quer governar e nós queremos que Ele governe. Reina em mim, Senhor, com o Teu poder. Tu és o Senhor de tudo o que sou, vem reinar em mim, Senhor. Vamos ficar de pé para cantar? Escuridão sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo o que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo o que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo o que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém? Que a palavra do Senhor possa ser alvo de meditação do irmão durante o resto deste domingo. Este culto é um culto que acontece cedo, ele só vai ser transmitido no nosso canal às 6h30 para aqueles irmãos que não participaram e que vão estar daqui a bocadinho no culto das 11h30. Se o irmão já esteve aqui, então logo às 6h30 pode assistir o culto que vai vir daqui a bocadinho, se calhar não vai ter tempo de chegar a casa para assistir, mas não deixe de participar e de ouvir a palavra do Senhor. Eu quero deixar uma nota com os irmãos importante para o próximo domingo. Próximo domingo nós vamos voltar a fazer algo que é tão importante, a ordem de Jesus para nós, e que por causa das limitações da pandemia ficamos vários meses sem fazer. Domingo que vem vamos ter a ceia do Senhor. E é motivo de alegria porque nós podemos chegar à mesa. Bem, vai ser um bocadinho diferente daquilo que tem sido habitual. Nós não podemos ter distribuição, andar as pessoas pela sala, enfim, vai ser um bocadinho diferente, nada de complicado. Mas nós precisamos então de pedir duas coisas aos irmãos. Primeiro, o irmão tem que se inscrever e quando o irmão se inscrever, preciso que avise se vai participar da ceia ou não. Se é um visitante, possivelmente não vai, o irmão é membro da igreja, ao fazer a sua inscrição, peça o seu lugar e diga, olha, 1, 2, 3 pessoas para participar da ceia, para que os nossos diáconos possam preparar a quantidade certa daquilo que são os elementos e que vão estar disponíveis para os irmãos próximo domingo à chegada. Nós vamos ter a ceia nos 2 cultos, está bem? Não quisemos fazer num só para que nenhum irmão se sentisse prejudicado. Quem vem ao culto das 10 diz, só tem culto às 11, só tem ceia às 11h30. Não. Teremos a ceia às 10, teremos a ceia às 11h30. Então, o irmão inscreva-se no culto que lhe dá mais jeito, mas, por favor, ao se inscrever, informe que vai participar da ceia. Segunda coisa, muito importante. Tendo em conta a logística do que vai ser feito na ceia, nós vamos precisar fazer a ceia logo no começo do culto, não é? Para facilitar e para não haver nenhum desastre, digamos, daquilo que vai suceder. Então, irmãos, nós vamos começar o culto indo à mesa do Senhor e celebrando. Nós vamos fazê-lo com toda a solenidade, mas nós precisamos que o irmão chegue cedo. Se o irmão se inscrever para a ceia, e em vez de chegar às 10, chegar às 10h15,
a ceia já aconteceu. Está bem? E o irmão vai sentar no seu lugar e assistir o resto do culto, mas não vai poder participar. Nós temos pedido aos irmãos isto, porque nós sabemos que demora um bocadinho ali, o irmão precisa higienizar, e nós nem estamos a medir temperatura, e se calhar em breve vamos começar a fazê-lo. Mas é preciso fazer este processo, o irmão tem que saber qual é o seu lugar, é preciso haver indicação, demora um bocadinho mais. Então nós precisamos que venha um bocadinho mais cedo, que é para nós estarmos aqui todos na hora. E quando o culto começar, nós podemos avançar para esta celebração alegre da ceia do Senhor. Então conto com o auxílio dos irmãos, passem esta informação a outras pessoas que eventualmente queiram vir e no próximo domingo nós teremos esta alegria, se o Senhor permitir e Jesus não tiver voltado, de celebrarmos a mesa do Senhor. Querido Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós temos o líder que é sobre todos os líderes, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vai adiante de nós. Obrigado, Senhor, porque Jesus foi à nossa frente para a morte. Foi à nossa frente para a ressurreição. Obrigado, Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória e só Ele merece que nós o sigamos. Oh Pai, perdoa-nos, porque tantas vezes nós queremos dirigir as próprias vidas. Dá-nos esta compreensão da grandiosidade daquilo que é sermos Teus seguidores, Teus discípulos, andarmos contigo, com Jesus à frente. É o que nós te pedimos em oração, em nome dEle. Amém.